E aí, leitores, tudo bem com vocês? Esse vídeo, na verdade, não é para quem já é leitor, talvez possa te ajudar também. É mais para pessoas que querem começar a ler e querem ter o hábito da leitura. No vídeo de hoje, eu vou dar algumas dicas para vocês de como começar a ler, como criar um hábito de ler para você conseguir, porque tem muita gente que não consegue, que começa e não consegue ler. Vou começar com uma dica bem básica e simples que todo mundo aí que vai dar uma dica de como começar a ler fala, que é simplesmente comece com livros curtos. Porque se você começar com um livro muito longo, pode ser que você se pressione demais, que você sinta que você não está conseguindo ler e aí de fato você não vai conseguir. Então tente começar por um livro mais curto, alguma coisa mais tranquila, que não tenha tantas páginas, para que você consiga melhorar o hábito da leitura. Outra dica que pode não parecer, mas ajuda muito, é escolher um livro que tenha uma linguagem mais fácil. Porque se você escolher um livro que tem uma linguagem muito difícil, que tem muitas palavras que você não entende, você vai ler e você não vai entender nada do que você está lendo, você não vai conseguir continuar porque você não vai conseguir ler. Então é bom você começar com livros que tenham uma leitura mais fácil, mais fluida, como se fala. Eu, por exemplo, comecei a ler com livros como Harry Potter e Percy Jackson, que são assim leituras que são mais focadas no público infanto-juvenil. Então eles têm uma leitura mais fácil. Outra dica boa para quando você começar a ler é você escolher um livro que tenha uma boa diagramação. Uma diagramação é o quê? É o formato das letras, é o espaçamento, é o tamanho. Tudo isso influencia na sua leitura. Um livro que tem uma diagramação muito pequenininha, que tem muita coisa numa página só, pode ser que você não consiga ler, que você não se sinta confortável. Então, para as primeiras leituras, é bom escolher uma diagramação um pouco maior e um pouco mais espaçada. Um ótimo exemplo de diagramação é essa minha versão de A Volta ao Mundo em 80 Dias, que tem uma diagramação super leve, super tranquila, assim, bem espaçada, não tem muita coisa por página, é um livro que é bem tranquilo de ler. E, por exemplo, o livro A Última Colônia já é um livro que tem uma diagramação um pouco menor. São letras menores, tem muito mais coisa por página, então isso é uma coisa que você tem que prestar bastante atenção quando você for escolher os primeiros livros, para não pegar uma diagramação que seja muito maçante, que te force demais. A próxima dica é uma que todo mundo fala, mas não vou deixar de falar aqui porque é uma dica que funciona muito, que é ler um pouquinho todos os dias. Você não precisa ler 2, 3 horas por dia, até porque nem leitores ávidos às vezes conseguem ler tudo isso. Quando você está começando, é bom você não se forçar demais. Então estabeleça metas pequenas, como 15, 30 minutos por dia, depois você pode ir aumentando ou diminuindo conforme você sente que precisar, porque assim você vai criando o hábito de ler um pouco todos os dias. E outra dica que encaixa perfeitamente com essa é desligue os eletrônicos quando você for ler. Porque às vezes você senta para ler, aí você começa a ler 1, 2 páginas e vê uma notificação no celular. E aí você vai parar para olhar a notificação, quando vê já passaram 2 horas e você não leu nada. Então, quando você está começando a ler, se você não tem o hábito e se você sente que qualquer notificação que vir no celular, você vai largar para ver o que é, bota no silencioso, desliga, faz alguma coisa, porque senão você não vai conseguir ler. Porque a primeira notificação que vier no celular, você já vai largar o livro para ver o que é. E a próxima dica é muito importante. Se você estiver lendo e você não estiver gostando do livro, não estiver conseguindo se engajar na história, abandona. Não tem problema você parar, você trocar o livro. Tem muitos leitores, eu, por exemplo, faço isso. Quando eu começo a ler um livro e não consigo, eu simplesmente paro e começo a ler outro, porque senão eu não vou conseguir ler, eu não vou gostar do que eu estou fazendo. Porque isso é uma das coisas que eu sempre falo. A leitura, ela tem que ser por amor, por prazer. Você não pode se forçar a ler uma coisa. Então, se você começar um livro e você não gostar da história, você sentir que você está se forçando a ler, não tem problema, para e lê outra coisa. Vai trocando de livro, vai pegando livros novos, tentando ler outra coisa, até você ler um que você goste, que você vá até o final. Outra dica boa é tentar ler livros da sua zona de conforto. Tem vários tipos de livro. Tem livros de aventura, de fantasia, de ficção, de romance, de terror, de
infinitos gêneros. Se você descobrir qual é o seu gênero favorito e tentar ler mais livros desse gênero, você vai criar o hábito da leitura e depois vai poder se abrir para explorar gêneros novos, para ler outras coisas. Essa é uma dica que funciona bastante, principalmente para mim funcionou, porque quando eu comecei a ler, eu lia muita fantasia e algumas coisas de distopia também. E depois eu comecei a ler outras coisas e hoje em dia eu leio praticamente de tudo. Para finalizar, eu vou dar algumas dicas de livros que eu já li que eu acho que podem ser bons se você for começar a ler. O primeiro livro que eu vou indicar é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Essa versão que eu tenho, ela tem mais de 300 páginas, tem 300 e poucas, mas ele é um livro bem rápido de ler, apesar de ter muitas páginas, porque como eu mostrei para vocês antes, a diagramação dele é super espaçada, é super tranquila, são capítulos assim que não são muito longos, e é um livro que provavelmente você vai gostar muito. E o próximo livro que eu vou indicar é A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, que no começo, nos primeiros capítulos, pode ser que você não goste muito, porque ele tem uma linguagem bastante científica para explicar a máquina do tempo, mas nos próximos capítulos se torna uma história muito legal que mexe com o futuro da humanidade, com a evolução dos humanos, e é uma história que pode ser que você goste muito, eu adorei, e ele é um livro assim super, super curtinho. Assim, você pode ler ele um dia, se você está começando a ler, talvez você demore alguns dias a mais, mas assim, ele tem, deixa eu ver quantas páginas. Tem 110 páginas essa minha versão, então é uma coisa assim super curtinha. 2, 3 dias, mesmo lendo pouquinho, você consegue ler. E é uma história assim que pode te levar a ler outros livros de ficção científica, porque é um livro muito bom desse gênero. E o próximo livro que eu vou indicar é um livro que infelizmente não tem aqui, porque eu li ele da biblioteca pública, mas é o livro Divergente, que se você não leu, meu amigo, você não sabe o que você está perdendo. É uma distopia incrível em que os humanos que vivem numa determinada cidade, que é a cidade de Chicago, eles estão rodeados por um muro, porque é a única cidade que sobrou depois de uma grande guerra, e todas as pessoas são divididas em 5 facções. As crianças são da facção em que elas nascem e quando elas fazem 16 anos, elas podem escolher para qual facção elas vão e depois nunca mais podem sair dela. É uma história, assim, que eu li, eu simplesmente amei. Eu já li esse livro várias e várias vezes. Para você que está começando a ler, pode ser um grande empurrão. Agora eu vou indicar 2 livros que, para qualquer leitor que você perguntar por qual livro eu começo, provavelmente na lista dele ele vai indicar um desses 2, que são Percy Jackson e os Olimpianos e Harry Potter e a Pedra Filosofal, que abrem aí porta para toda a série de livros. Percy Jackson tem 5 livros e mais várias outras séries também do Rick Riordan que mencionam essa daqui. E Harry Potter, que tem 7 livros, 8 com o da Criança Amaldiçoada, e são, assim, ótimos livros para você começar no mundo da leitura. Inclusive, foram as 2 primeiras séries de livros que eu li inteiras quando eu comecei a ler. Então, eu super indico para vocês, porque são mundos maravilhosos que depois que você lê, assim, você nunca mais vai esquecer. E agora eu vou indicar um livro clássico que é O Pequeno Príncipe. Tem várias versões, eu tenho inclusive 2 versões, eu tenho essa e uma outra que na verdade está no quarto da minha irmã. É um livro super curtinho e tem uma história assim muito fofinha, muito linda. Para você que nunca leu, começar com esse daqui pode ser uma ótima escolha. Para você que é mais novo, tá na faixa dos 11, 12, 13 anos, os livros que eu lia bastante nessa época, esse aqui é um deles, é o Diário de um Banana, que são livros assim que podem parecer longos, mas eles têm uma diagramação bem pequena, assim, bem grande na verdade, tem vários desenhos. Esse modelo de diário, eu já li vários e vários quando eu era mais nova, eu adoro. Eu já li o Diário de um Banana, eu já li Querido Diário Otário, eu já li Diário de Aventuras da Ellie, eu já li, assim, vários e vários. E para você que está nessa faixa da pré-adolescência, são ótimos livros para você começar, que podem te introduzir ao mundo da leitura, fazer você ler outras coisas também. Então é uma ótima dica. Outro livro bom também para quem está nessa faixa etária da pré-adolescência de 11, 12, 13 anos é Os Incríveis Anos de Winnie, 10, que eu também li mais ou menos quando eu tinha essa idade, que é um livro assim bem tranquilo, uma história legal que pode ser que você goste e pode te influenciar a ler outras coisas. E por último, eu vou dar 2 sugestões de não ficção, que talvez não seja para você começar, mas talvez depois que você já tenha começado, já tenha criado um pouco do hábito, você goste de ler, que é o primeiro, é o Diário de Anne Frank, que é um livro que eu já mencionei aqui no canal em alguns vídeos anteriores,
que eu li e eu, assim, amei muito, porque é uma história, assim, que eu não sei como explicar, mas ela toca muito a gente quando tá lendo. E o segundo é Marley e Eu, que também é um livro que incrivelmente toca muito a gente quando tá lendo, porque é a história de um cachorro, do seu dono, e assim, esse livro me tocou tanto que eu chorei quando eu terminei de ler. Eu tava terminando o livro, eu tava me debulhando em lágrimas, eu tava tomando cuidado pra não molhar o livro enquanto eu terminava de ler, de tanto que eu chorava. Bom, gente, esse foi o vídeo. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma ideia de vídeo. Inclusive, eu acho que eu vou fazer mais vídeos assim de listas e vídeos indicando livros, porque é um formato que eu tô gostando bastante de gravar e de fazer. Então, eu acho que vai sair mais desses. Já se inscreve e compartilha o canal com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau!